Olá, meus amigos do segundo ano. Como estão vocês? Satisfação em revê-los novamente. É sempre um grande prazer e espero encontrá-lo a todos com muita saúde. Pessoal, vamos aí continuar nossas atividades, né? Não podemos parar. Preste atenção que hoje é a nona aula, né? Já estamos aí fechando a 10ª aula. Produzimos bastante, muita atividade, tivemos bastante conteúdo. E é importante, sempre relembro, tem que ter um ritmo de estudo. O aluno, nesse momento, mais do que nunca, tem que se aplicar, hein? A questão da disciplina é fundamental. Não pode deixar acumular esse monte de conteúdo, não. Para que, no retorno, né, a gente possa voltar aí tranquilo para as aulas presenciais. Então, procurem seguir sempre essa nossa metodologia. Videoaula, resolução de exercício. Ok. Então, temos um capítulo novo à frente hoje aí, capítulo 5, com o assunto Brasil, independência do Império Escravista. Assunto a partir da página 77. Olha os objetivos da aula. Resolução de atividades passadas, compreender o contexto da transposição da corte portuguesa para o Brasil, analisar os fatores que contribuíram decisivamente para a especificidade do processo de independência do Brasil. Então, objetivo, entender a vinda da corte para o Brasil, né? E ver os principais aspectos aí do processo de independência do Brasil. Nós temos atividades da aula passada, que eu deixei sempre dentro daquele ritmo. Vamos, durante o capítulo, eu elaboro algumas questões, e no final do capítulo, nós resolvemos as questões do livro. Ok? Então, nós vamos ter aí hoje alguns minutinhos aí para resolver essas atividades do livro. Vamos fechar 10. Eu vou finalizar aqui. Vamos lá no nosso livro. Vamos lá na plural. Só um momentinho aqui. Eu estou observando uma questão que eu preciso saber. Ok? Voltando. Pessoal, está aqui. A página do nosso roteiro de estudo com as atividades para organizar. Aqui nós teremos a número 1 aqui. Questão número 1. Leia o texto a seguir. A explicação coerente e aparentemente correta do que o nome escolhido de emboabas era o mesmo empregado na língua geral, também comum no século XVII aos naturais de São Paulo, os nativos, para a designação das aves calçudas. Abre parênteses, aves que têm as pernas cobertas de pena. Prestava-se para designar os forasteiros cobiçosos do metal precioso que os paulistas tanto trabalho dera para encontrar. Temos isso aqui no Companhia das Letras, capítulos de História do Império, Sérgio Buarque de Holanda, um grande escritor, um grande historiador brasileiro. A que movimento esse texto se refere e o que ele representa? Esse trecho está falando sobre que período? Nós abordamos aí os emboabas, falei sobre o Capão da Traição, a guerra entre emboabas e paulistas, não é? Então vamos lá, ao pé da letra, uma descrição bem didática da questão. O trecho se refere à Guerra dos Emboabas ocorrida em Minas Gerais, né, entre os anos de 1707 e 1709, entre os paulistas e os emboabas, que eles chamavam de estrangeiros, né? O nome emboabas era dado pelos paulistas a portugueses, a pessoas de outras regiões que chegavam às minas com a intenção de explorar
o ouro, né? Explorar os veios auríferos. Questão número 2. Em que aspecto da sociedade que se formou em Minas Gerais se diferenciava daquelas que surgiram na América Portuguesa anteriormente? Essa sociedade que ele fala que se formou é a sociedade que vai se formar, né, em razão, né, da questão da exploração do ouro, né, o acúmulo de ouro na região, se constrói uma sociedade ao redor. A sociedade mineira era mais urbanizada do que as de outras capitanias do Brasil, e girava em torno da extração de ouro. Tornara-se importante, portanto, suprir os mineradores com tudo que fosse necessário, né? Instrumentos de trabalho, roupas, alimentos, né? Instrumentos, moradia, móveis. Por isso, a atividade comercial foi muito intensa nas regiões auríferas, né? E nela se desenvolveu um considerado setor de serviço constituído por profissionais liberais, comerciantes, artífices e artistas, né? Pessoal, uma concentração de gente, né, que corre para a exploração do ouro. E essas pessoas que vão trabalhar nessa extração, elas têm necessidades. Essas necessidades precisam ser supridas, né? As necessidades, eu falo, elas precisam de se alimentar, precisam se vestir, né? Elas precisam de uma série de coisas para viver naquela região. Em função disso, vai necessidades ao redor para apoiar esses trabalhadores, né? Para suprir as necessidades básicas desses trabalhadores através da atividade comercial. Terceiro, quais eram os principais objetivos da administração de Pombal e quais suas medidas mais marcantes? Olha aí o nosso Marquês de Pombal. Terceira questão. Queria modernizar Portugal, fortalecer o tesouro português e dinamizar a produção manufatureira e o comércio. É considerado como um déspota esclarecido. Ou seja, o ministro, no caso, e não o rei, que administrou Portugal com mãos de ferro. O Marquês de Pombal foi ministro do rei Dom José I, não é? E ele foi ministro, como nosso livro se refere, né, com ideias ilustradas, né, ideias iluministas, né? Então, com uma série de criações e implementações que o Marquês colocou em ação. Vamos a algumas. Criou a Companhia de Comércio, concedendo-lhes o monopólio do comércio, uma região ou de um produto por prazo determinado, beneficiando os grandes mercadores. Incentivou as manufaturas de tecido, ferragens, vidros, louças e papel por meio de empréstimos e isenções fiscais. Criou escolas de comércio e reformulou o ensino da Universidade de Coimbra nos modos da ilustração, nos modos iluministas, né? Principalmente após a expulsão dos jesuítas, que nós falamos na aula passada, né? A intenção da secularização da educação, afastar a influência da igreja, né? Aboliu a diferença entre cristãos velhos e cristãos novos, fortalecendo, assim, a aproximação entre o Estado e os comerciantes, enfraquecendo a Inquisição da religião católica. Cristãos novos, né, que seriam os judeus, né, pessoas que se converteram ao cristianismo. Essa intenção do Marquês era simplesmente ter aproximação maior com os comerciantes, né, com quem dominava o comércio, e levou o Brasil à categoria de vice-reinado. Até antes da ascensão do Marquês, o Brasil era dividido em capitanias hereditárias, né? E também tomou a medida de transferir Salvador, capital, de Salvador para o Rio de Janeiro. Ok. Questão número 5. Por qual motivo a política da rainha de Portugal, Dona Maria I, foi denominada viradeira? Seu governo foi realmente oposto ao anterior? Vamos lá, então. Dona Maria, que sucedeu seu pai, né, Dom José I, esperava que seu governo fosse o avesso, né, da política adotada por Pombal, por isso esse nome, viradeira, né? Nesse sentido, libertou presos políticos, né, que haviam sido presos por motivos políticos, e aboliu as companhias de comércio. Entretanto,
manteve a política de estímulo ao comércio e à indústria ao proibir a instalação de manufaturas no Brasil, deixando no Brasil, com alguma exceção, né, a produção de roupas grosseiras de algodão para escravos e as atividades de ourives, com o intuito de que os colonos comprassem manufaturados portugueses e não desviassem o ouro. Ok. Questão número 6. Relacione as imagens abaixo ao sistema de tributação montado na região das Minas. Nós vemos aqui medidores de ouro em pó e balança para ouro do século XVIII e XIX. Aqui nós vimos o ouro quintado. Nós vimos aqui o ouro em pó, que podia circular, né? Mas para sair das regiões de Minas Gerais, somente se fosse quintado. Ou seja, significava que a parte do rei da coroa tinha sido paga, os 20%. Mas vamos à resposta ao pé da letra para a questão número 6. A imagem à esquerda é uma balança, né? Sempre aferida por especialistas e medidores de ouro. Representa a forma como o ouro poderia circular. E à direita, né, nós vemos o ouro quintado, lavrado, iria para o governo. Só poderia sair de Minas Gerais dessa forma, em barras. E as marcas comprovam que ele foi pesado e quintado. Ou seja, foi tributado, né? Foi pago a parte do rei. Aqui nós vemos as peças de ouro. Galera, eram 6 questões, né? 6 questões de atividades. Nós temos o Vamos Testar. Vamos ver aqui, reflexões. A Inconfidência Mineira não foi o primeiro movimento de rebelião ocorrido em Minas Gerais. Houve outros, como em Curvelo, 1760, 63, e em 1766. Em Mariana, em 1768, em Sabará, né? Então, houve em 3, né, cidades diferentes. Neles, atacava-se o rei e o ministro, o Marquês de Pombal, com palavras insultuosas, insultos, como demente e tirano. Naquele período, era considerado crime de inconfidência, de deslealdade, de traição, atacar, mesmo que verbalmente, a figura do rei. A diferença entre essas revoltas e a Inconfidência, de 1789, é que esses movimentos não tiveram motivações separatistas, né? Não pretendiam separar de Portugal. Foram sedições, né? Revoltas que demonstravam desagrado de muito em relação às ações da coroa, como a expulsão dos jesuítas e as rivalidades entre os poderosos da região mineradora. Podemos considerar que essas manifestações tiveram alguma influência da Inconfidência de 1789? Podemos? Essa aula fosse ao vivo, queria aí ver a resposta, hein? Podemos considerar que essas manifestações tiveram alguma influência na Inconfidência? Acho que sim. Vamos testar. Questão número 1. Foram muitas as revoltas no período em que o Brasil foi colônia de Portugal. Mas as que ocorreram em finais do século XVIII tiveram destaque na historiografia brasileira, desde o século XIX. Com o que se conhece hoje, pode-se afirmar que... Galera, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Porque eu quero pegar... não vai ser possível. Estava querendo pegar um pincel, mas estou percebendo que não vai ser possível. Vamos voltar então.
Letra A. As revoltas da primeira metade do século XVIII, muitas delas ocorridas na região das Minas, tiveram motivações diferentes da Inconfidência Mineira, em 1789, pois defendiam a destituição do rei e a adoção da República do Brasil, embora defendesse a manutenção da escravidão. Galera, letra A é falsa, né? Porque lá no texto mesmo diz, né? O texto nos fala que não havia a intenção de se libertar, né? Destituição do rei e adoção da República do Brasil. Não, fala que havia um xingamento, né, ao rei, ao Marquês de Pombal, né? Mas, e que isso era considerado um crime, né? Atacavam aqui em cima, atacavam o rei e o ministro, o Marquês de Pombal, né? Mas não buscava a adoção da República do Brasil, não. Falso. B. As revoltas ocorridas em Minas Gerais tiveram motivações originais, pois contaram com participação de variados grupos sociais, inclusive os escravos. Gente, os escravos. Nós vimos na aula passada que a Inconfidência Mineira foi feita pela aristocracia, né, pela elite da sociedade mineira, né? Tinha participação popular. Questão B é falsa. E C. Tiveram como ponto comum as divergências locais ou interesses pessoais. Sim, né? Divergências locais, como nos falou no texto, né? E interesses pessoais. Na Inconfidência Mineira, vários de seus inconfidentes eram devedores, deviam a Paulo, estavam insatisfeitos em ter que pagar tanto imposto, né? Então, havia interesses pessoais na Inconfidência. Embora utilizassem, em alguns casos, os princípios dos grandes acontecimentos da época, como a da Revolução Francesa e os da independência dos Estados Unidos. Sim, verdade. Questão número 6. Questão número C. A letra C é a resposta da questão. Vamos passar para a segunda. Não vou nem ver D e E, não. Morreu ali mesmo, vamos embora. 2. Sobre o período pombalino, Marquês Pombal, lê o trecho e as afirmativas a seguir. No século XVIII, exatamente a partir do período pombalino, ganhou momento a tendência de promover socialmente, elevando a títulos nobiliárquicos. Títulos nobiliárquicos, né, que são títulos de nobreza, né? Figuras saídas do grosso trato mercantil, né? Figuras que enriqueceram através do comércio, né? Ou dos empreendimentos em que a coroa era uma das partes, né? Aqui foi extraído da época pombalina, José Calazans Falcon, Francisco José Calazans Falcon. Item 1. A abolição da distinção entre cristão velho e cristão novo permitiu que comerciantes tivessem acesso a títulos de nobreza, situação impossível quando os descendentes de judeus eram discriminados. Verdade. O item número 1 é verdade, verdadeiro. Né? Nós acabamos de ler isso. Né? Isso foi implementado por Marquês de Pombal. Item número 2. Havia interesse econômico da administração portuguesa em atrair investimentos de ricos comerciantes, principalmente os descendentes de cristãos novos, que passaram a receber títulos de nobreza. Verdade. Fecha com o que nós acabamos de ler. A intenção do Marquês de Pombal, além de afastar a igreja, né, que ele citou a Inquisição, era atrair, através da concessão desses títulos, esses ricos comerciantes, né, que eram descendentes de cristãos novos, né, judeus teriam se converter ao cristianismo. Item número 3.
As medidas tomadas por Pombal estavam diretamente ligadas ao liberalismo econômico do modelo inglês. Gente, só aqui, né? Liberalismo econômico do modelo inglês, motivo pelo qual aboliu a distinção entre cristão velho e cristão novo, com o objetivo de atrair comerciantes de grosso trato para investir em negócios em parceria com o Estado. Aqui, a partir do momento que ele fala motivo pelo qual aboliu a distinção, aqui é verdadeira, né? Agora, o de cima, o motivo da questão do liberalismo econômico, no modelo inglês, não procede, né? É falso. Então, nós temos 1 e 2. Após a leitura, assinale a alternativa correta. As afirmativas 1 e 2 estão corretas? Ok. Letra A. Ok. Vamos passar. Vamos para frente. Então, aí nós tivemos aí 20 minutinhos aí para resolver as questões do livro. Vejam se as respostas bateram com as minhas. Conexões. Essas sessões, vou sempre explorar essas sessões do livro. Conexões, história e arte. Chica da Silva, o filme. Nós falamos sobre Chica da Silva, a personagem Chica da Silva, né? E em 76, né, fizeram um filme com ela, né? E o diretor era o Cacá Diegues, né? Ele se baseou em um romance escrito no século XX. Né? Aí, no segundo parágrafo, diz assim: em qualquer romance ou filme é permitido criar fatos ou situações. Em qualquer romance, né? Sem necessidade de comprovação de veracidade do que é apresentado. Mas, para escrever história, entretanto, os documentos, registros, imagens, etc., que a comprovam são essenciais e devem ser analisados com rigor para constatar sua autenticidade. E nós temos aí, cartaz do filme Chica da Silva, 76, diretor Cacá Diegues. Pessoal, aqui nessa seção aqui, Conexões de História e Arte, vai se fazer uma crítica, né? O que é muito comum no cinema nacional, né? Aqui, no filme Chica da Silva, há mais, né? Há mais delírio, né? Há mais imaginação e invencionice do diretor e do roteirista do que realidade, né? A realidade dos documentos nos diz que a Chica da Silva, na sua época, era uma senhora de origem negra, né? Foi casada, ex-escrava, casada com um português, e teve vários filhos, e os filhos foram registrados, né? Então, ela, dentro dessa sociedade, ela reproduziu o modelo daquela sociedade, né? Ela é uma senhora daquele período, mas, no filme, ela é retratada de maneira muito leviana, de maneira muito devassa, né? E isso é comum no cinema nacional, né? Nós sempre vemos esse verdadeiro delírio, nós não vemos uma preocupação com o registro, com os textos, o que está escrito, em buscar se aproximar daquela realidade. Nós vemos em muitos filmes essa questão da imaginação e da vontade pessoal, de roteirista e de diretores, né, em mudar o personagem, criar personagens extravagantes. E foi o que aconteceu com a Chica da Silva. Ela diz assim: se possível, assista ao filme Chica da Silva e identifique a diferença entre a imagem da personagem do filme e a história real de Francisca da Silva de Oliveira, Chica da Silva, baseada em documentos históricos. Discuta com seus colegas sobre a linguagem cinematográfica aplicada a situações históricas e sobre a pertinência de diretores e roteiristas inserirem passagens que estão mais em sua imaginação do que em documentos históricos. Leve em consideração a máxima defendida por muitos como a liberdade poética ou literária, pois é o que acontece comumente no cinema nacional, né? Eles levam a potência 10 a liberdade poética e literária, né? E mudam completamente personagens históricos. Capítulo 5, pessoal. Chegamos, então, no nosso capítulo de nossa aula. Esse capítulo é um capítulo bem tranquilo. Na próxima aula, com certeza, irei finalizá-lo, né? Temos aqui uma imagem. A imagem de um navio em 7 de março de 1808. Aqui nós vemos a representação desse quadro, na representação da chegada da corte portuguesa de Dom João VI, príncipe regente, no Brasil, em 7 de março de 1808. Essa imagem, ela foi retratada 2 séculos depois. Veja,
A chegada foi em 7 de março de 1808, mas o quadro só veio a ser pintado em 1999. Né? E por isso que eu sempre enfatizo, né? 2 séculos depois o quadro foi pintado. Esse quadro, ele é baseado nos diários dos comandantes, né? Dos comandantes do navio inglês. Mas, vejam, a história é uma construção. Esse quadro representa aquele dia exato, ele é real, né? A história é uma construção. Ele tenta se aproximar daquele episódio e daquela realidade. Então, nós temos aqui no primeiro parágrafo dizendo que a Revolução Francesa dependesse dos Estados Unidos. A Revolução no Haiti, né, vai mudar, transformar totalmente o mundo. Imagine com tantas revoluções, como é que uma colônia brasileira, com esse tamanho, esse verdadeiro continente, a influência, né, que terá, que vai sofrer dessas revoluções, né? E que, a partir dessas revoluções, surge o mundo que nós conhecemos hoje, né? O Brasil está nesse contexto, no contexto da crise do antigo regime, em que as autoridades são questionadas, e da crise do sistema colonial mercantilista. O Brasil, naquele período, nós temos ali a questão do pacto colonial, onde o Brasil sofre restrições de comércio, né? E só é autorizado comércio com a metrópole. O processo de independência do Brasil começou com o rei europeu, fugido da avalanche napoleônica e com a ideia de formar um império luso-brasileiro nos trópicos. O plano não deu certo, porém, formou-se o Brasil. Então, João VI estava fugindo de Portugal, estava fugindo do imperador, do general Napoleão Bonaparte, que havia decretado o bloqueio continental. Portugal havia desobedecido e ele resolveu punir Portugal invadindo através da Espanha. Aqui no Puxando pela Memória, vamos lá. Você sabe qual é a diferença entre uma monarquia absolutista e uma monarquia constitucional? Alguém aí para me falar? Eu sei. A diferença é que a monarquia absolutista, o rei está acima das leis. Né? O rei é soberano, o rei é um enviado. Lembram lá do poder divino dos reis? É um representante de Deus na terra. Já na monarquia constitucional, não. O rei está abaixo e deve cumprir as leis da Constituição. Tenho uma absoluta certeza que aí do outro lado alguém respondeu essa questão junto comigo. Pessoal, vamos lá. Item número 1. A fuga da corte portuguesa. Olha aqui em cima. A França decreta o bloqueio continental. A coroa portuguesa, a corte portuguesa deixa Lisboa. 1806, 1807. Por que isso aconteceu? Por que a coroa resolveu, a corte francesa portuguesa fugiu para o Brasil, né? Nós vimos aí que os planos de expansão do imperador Napoleão Bonaparte estavam em franco desenvolvimento. Napoleão estava destronando, né, reinos, né, e botando seus parentes, estava mudando a configuração geográfica, geopolítica, né, mudando fronteiras, né, com a obsessão em conquistar a Europa, né. E no meio do caminho dessa obsessão nós temos aí a Grã-Bretanha, antiga inimiga do período medieval da França, né, mas com o bloqueio continental ele persistia unicamente de impedir o comércio dos ingleses com a Europa, por isso o nome bloqueio, né? E Napoleão, por uso da força, vai forçar, né? E os reis europeus vão aderir a esse, que eles obrigatoriamente façam parte do bloqueio continental. Em uma aula passada, nós vimos que o czar da Rússia não obedeceu, né? Não quis obedecer. E Napoleão vai acabar invadindo a Rússia, né? Mas aqui não. Aqui nós temos Napoleão invadindo a Península Ibérica, invadindo a corte portuguesa, Portugal, porque Dom João VI vai se recusar a obedecer por razões econômicas, pois tinha relação intensa com a Inglaterra, né? Nós vimos lá, né, tratados, vimos tratado de panos e vinhos, né? Isso toda uma questão.
Foi nesse contexto que o governo Napoleão voltou seus olhos para o pequeno reino de Portugal, porque era aliado à Grã-Bretanha há mais de um século e poderia abrir caminho da França para a Ásia, a África e principalmente para o Brasil, como fonte principal das rendas portuguesas, né? Quem estava à frente era Dom João VI, porque sua mãe, Dona Maria, que na minha época de estudante chamava-se Dona Maria a Louca, porque ela morreu, ela teve as faculdades mentais abaladas devido à perda de um filho, do marido, né? E não era, ficou impossibilitado de reinar. Então, seu filho, Dom João VI, passou a reinar. Aí nós vimos, neste instante, respondendo algumas questões, se referia a Dona Maria I, né, do período pós-Pombal. Mesmo pressionado pelos franceses, Dom João vai resistir, né? Nós vamos ver a intensa participação aí de diplomatas, né? Dos franceses pressionando Dom João VI para aderir ao bloqueio continental, né? Mas Dom João VI ensaia a aderir, né? Mas nesse momento que ele ensaia, realmente ele está planejando, né? Ganhando tempo para essa fuga, né? E a partir de julho de 1807, Napoleão ameaçou invadir o território português, caso Dom João não rompesse com a coroa britânica, né? Os franceses, todos os meios diplomáticos de Portugal foram acionados para tentar demover os franceses dessa decisão, sem resultado. Nesse mesmo período, nós vamos ver aí o ministro inglês, nós vamos ver Dom Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, tentando convencer Dom João a mudar de sede para o Reino do Brasil. Aqui, pessoal, nós vamos ver uma decisão genial, porque Dom João VI vai ser rei, vai governar em 2 continentes. Isso é único na história mundial, na história universal, né? Ele vai ser rei na América do Sul, no Brasil, na colônia brasileira, e continua sendo rei em Portugal. Foi genial, né? Uma estratégia, muito estratégica. Aqui é a representação dessa fuga, né? Dessa fuga, de uma hora para outra, o rei e toda a corte que mudando às pressas, né? Aqui na imagem nós vemos esses barcos, né? Lotados, né? Aqui, ó. Estão lotados, né? Há relatos, inclusive, de pessoas que morreram nesse dia, né? Tentando embarcar, tentando uma vaga no navio. E temos aqui o objetivo imediato da mudança era fugir de Portugal para o Brasil, para manter intacta a coroa portuguesa. Mas alguns conselheiros tinham um plano muito maior, né? Eles imaginavam um imenso império luso-brasileiro, lusitano-brasileiro no Atlântico, né? Transferindo a sede do governo português para o Rio de Janeiro, capital do vice-reinado do Brasil. E o Brasil vai ser beneficiado com essa mudança, né? Nós temos aí um ensaio, os primeiros passos para a futura independência. Os preparativos para a viagem foram acelerados com a notícia de que o general Junot, né, o comandante francês, né, estava à frente do exército com 23 mil homens, né? Eles invadem Portugal vindo pela Espanha, né? Mas Dom João VI já tinha partido em 29 de novembro de 1807 e veio para o Brasil escoltado pela Marinha Britânica. Navios ingleses escoltaram toda a corte portuguesa até o Brasil, né? E esse temido exército francês, quando chegou em território português, estava bastante enfraquecido e combalido, né? Os soldados maltrapilhos, esfomeados, e sem munição suficiente para conquistar o que fosse, né? Mas Dom João VI e sua corte já tinha vindo para o Brasil. Essa corte aí que há relatos que seria de 20 a 30 mil pessoas. O rei, nessa mudança, vai trazer toda a sua estrutura administrativa. Então, imagine, né, a quantidade de pessoas necessárias, de navios necessários para transpor toda a corte para o Brasil. Aqui no Fique de Olho, ele está sugerindo, só um momentinho, por favor, pessoal. Deixa eu ver uma situação rapidamente.
Ok. E às vezes acontece durante a filmagem, a câmera cair, né? Está gravando aí. Aqui nós vimos a orientação. Fique de olho. Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Um filme da Carla Camurati, de 1994. O filme apresenta a história da princesa espanhola Carlota Joaquina, que é a esposa de Dom João VI, a mãe de Dom Pedro I, que, prometida ao príncipe Dom João de Portugal aos 10 anos de idade, decepciona com o futuro marido, tendo início uma trajetória de brigas, infidelidades e muitos filhos. A Carlota Joaquina deixou na história, né, muitas, né, incontáveis histórias de traições, de romances extraconjugais. Né? Há uma série, uma farta documentação, né, escrita por isso. Evidentemente que nesse filme da Carlota Joaquina, né, há um exagero, sempre há um exagero. E até mesmo a figura do João VI na filme é muito ridicularizada, né? O que é lamentável, né? Deveriam se apegar mais ao que está escrito e não colocar tanta imaginação como na sessão passada nos foi alertado, né? Então vamos aqui, a fuga da família real. Nós vemos aqui o relato de como aconteceu e o impacto em Portugal. Você imagina que de um momento para o outro essa corte se mudar? Então o rei ia embora deixando lá, né, o seu povo, né? Então prevaleceu a desordem e a confusão, né? Um observador da época afirmou o seguinte, né? A desgraça em Lisboa e o espanto existiam por toda parte em Lisboa, quer em terra, quer no mar. Copiosas e tristes lágrimas derramaram-se por essa ocasião. Uns choravam a separação de pais, maridos, filhos e mais pessoas queridas, outros a criticar a posição da pátria invadida por um exército inimigo e ao recordarem-se dos males que iriam sofrer ficando sem protetores e no meio de terríveis franceses. Né? Aqui fala da ocupação francesa em Portugal. E aqui nós vemos Dom João VI. Vamos ver o que essa seção nos fala de Dom João VI. Desde que a população portuguesa e demais reinos europeus tomaram conhecimento da partida da corte de Dom João para o Brasil, os relatos em tom de ironia começaram a surgir. Já no Brasil, o monarca português teve diferentes avaliações. Foi considerado por alguns uma boa alma, mas incapaz de governar, bonachão, comilão e indeciso. Por outros, um excelente estadista, firme, bondoso e tolerante. A imagem popular que se cristalizou no decorrer do tempo foi a primeira, que se mantém no senso comum até os dias de hoje, né? No filme da Carlota Joaquina, Imperatriz do Brasil, a imagem que se passa de Dom João VI é de um bonachão, né, sempre com fome, sempre devorando coxinhas de frango, né? E aqui ele nos diz que o que mais ficou até os dias de hoje seria que o monarca seria uma boa alma, mas incapaz de governar. Já no Brasil, a chegada no Brasil vai se dar em Salvador, né, em 22 de janeiro de 1808, onde a corte vai permanecer por um mês. Na antiga capital da colônia, o príncipe assinou a Carta Régia que liberou os portos brasileiros às nações amigas. Aqui há uma decisão fiscal administrativa importantíssima para o Brasil, né? Porque com essa Carta Régia, liberando os portos, né? Os portos brasileiros às nações estrangeiras, às nações amigas, né? Nós vamos rapidamente, ter acesso ao comércio mundial, onde antes era restrito apenas com a metrópole, né? Para o Brasil e para a colônia, isso vai ser fundamental no processo de independência. A carta ordenava que todas as mercadorias fossem admitidas nas alfândegas do Brasil, transportadas ou não, por navios portugueses, pagando imposto de 24% sobre seu valor. Determinava também que tanto os súditos de Portugal como os estrangeiros poderiam exportar para qualquer porto os produtos do Brasil, com exceção do pau-brasil e diamante, pagando os impostos usuais.
Os comerciantes locais ficaram muito satisfeitos, os comerciantes locais, né? Mas os portugueses, que vão perder esse monopólio, né? Eles não ficaram nada satisfeitos, pois se abriu a possibilidade de negociar diretamente com outros mercados. Estavam preparados para o novo papel, pois praticavam rotineiramente, desde o século XVIII, o tráfico de escravos, em um comércio que envolvia várias praças mercantis do Brasil, da Ásia e da África. Os grandes prejudicados foram os comerciantes de Portugal, que perderam a exclusividade, o monopólio na intermediação entre os mercados colonial e europeu. Muito bom, nós vamos ver isso aqui mais à frente, porque essa questão da assinatura dessa carta régia que libera os portos é muito importantíssima. Inclusive, os ingleses serão beneficiados, né? Não é à toa, né? Essa participação inglesa, essa atenção, esse interesse dos ingleses, né? Inclusive, escoltando a corte de Dom João VI para o Brasil, né? Pessoal, outra dimensão aqui no cotidiano, eles nos trazem o seguinte: essa corte chega ao Brasil com mais de 20 mil pessoas, de 20 a 30 mil pessoas, né? Onde vão se instalar? Em que local? A cidade estava preparada para isso? Para receber tantas pessoas? É necessário um lugar, é necessário abrigar esse povo, né? Então, chegando à corte, alguns comerciantes, né? Algumas autoridades até ofereciam, né? Ofereciam suas casas, né? Suas residências. Né? No caso aqui, o negociante português de escravo, Elias Antônio Lopes, né? Ofereceu para Dom João, a casa dele, né? Mas ele preferiu ter como domicílio a Quinta da Boa Vista. Aliás, a Quinta da Boa Vista oferecida pelo negociante português de escravos, Elias Antônio Lopes, né? Um conde ofereceu, mas ele preferiu ficar com a casa do negociante português de escravos. Mas também, dentro desse contexto aqui, essa casa era solicitada de uma maneira, assim, compulsória, era uma maneira forçada, né? Porque era necessário abrigar a corte, né? É necessário seus órgãos administrativos ter um teto, né, para se instalar. Então, chegavam-se na casa, nas residências que estavam autorizadas, que desejavam, e escrevia um PR, colocava assim, PR, que significaria príncipe regente, ou seja, o ocupante da casa era obrigado a sair, né? Ele tinha que sair. Ele não vai perder o imóvel, vai ficar alugado para novos moradores, mas ele tinha que deixar a casa para a corte, né? E o brasileiro, como sempre, fazendo graça de tudo, vai interpretar esse PR de príncipe regente como ponha-se na rua ou prédio roubado, né? A população carioca vai ficar com raiva, né? Vai ter ódio dessa maneira e dessa prática imposta pela corte de Dom João VI, apesar que muitos também veem nisso uma aproximação, né? Oferecendo suas propriedades, suas casas. Meus amigos, nós vamos parar por aqui. Item número 2, nós vamos continuar na próxima aula com a Inglaterra monitora o Brasil. Irei deixar para vocês uma atividade que amarra essa aula. Façam uma atividade tranquila, sempre feita em cima de um capítulo, de algumas páginas, né? E na próxima aula, se Deus permitir, talvez até online, ao vivo, né? Porque a plataforma está sendo atualizada para isso, nós possamos interagir, ok? Um forte abraço, muita saúde, e na próxima estamos juntos novamente. Até mais.